Pois bem, gente, aqui quem vos fala é Elvio, né? É, Ex-presidente do bairro São Luís, atualmente vice-presidente do bairro Centenário, aqui em Laje, Santa Catarina. Eu tenho sido muito questionado em face da minha opinião em relação à greve dos caminhoneiros, né? E então eu não poderia deixar de dar a minha parcela de contribuição aqui com a fala de poucos minutos, né? Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que os caminhoneiros estão cobertos de razão. É realmente um roubo descarado, um roubo cara de pau, um estupro para o bolso do povo brasileiro, um absurdo indescritível. O valor da gasolina, tanto da gasolina comum aditivada, quanto o valor do óleo, o valor do botijão de gás, todos os derivados do petróleo, né? Num país que por várias vezes a gente ouvia falar nas mídias, né, em que produzia o seu próprio petróleo, né? Um país altamente suficiente em produção de petróleo. Imagine se não produzisse, né? Então é um absurdo. Os caminhoneiros têm toda a razão de estarem revoltados, né? A greve deles tem sim o meu apoio, né? Aconselho que o povo comece a andar a pé e como forma de protesto, né? E dizer que até onde eu sei, os caminhoneiros não estão obstruindo as vias públicas, eles estão apenas com os caminhões estacionados nos canteiros, né? Agora estão em greve manifestando, isso é um direito previsto em Constituição, né? Agora muito surpreende o Senado, o Congresso Nacional ainda não ter tomado vergonha na cara e pedindo uma intervenção militar para pôr ordem na casa num primeiro momento, né? Então, se eu for falar o que eu penso, tudo que eu penso, a gente vai longe. Bom, primeiro de tudo, o Brasil não está preparado para ter uma democracia. Vem provando isso há muito tempo, né? Então, é uma vergonha, é um absurdo. Lages, aqui em Lages não é diferente. Você veja que as pessoas votam em vereadores trocando voto por uma cestinha básica e no final da história nem sabem qual é a atribuição legal de um vereador. Então é uma discussão bem longa, né? É uma vergonha o salário de um vereador ser maior do que a de um professor. É uma vergonha. É uma vergonha, né? As regalias que esses bandidos, que esses deputados federais, bando de vagabundo, salvo por uma minoria, né? Mas bando de vagabundo inoperante, estão lá em Brasília, uma verdadeira sem vergonhice, né? Esses bando de senador com regalia, é um absurdo, né? Ainda agora há pouco eu estava vendo uma publicação no Face sobre supostas regalias para filha de militares. Nem terminei de ler aquele troço, porque é o seguinte, ainda tem gente que é contra os militares. Gente, se juntar o salário de todos os que comentaram aquela porcaria de postagem, não dá metade do salário de um ex-presidente da República, né? Falar em regalia de militares dá nojo, dá vontade até de vomitar. Gente, vamos acordar. Ex-presidente da República, veja bem, o cara é ex, nem manda mais bosta nenhuma, e aí o cara tem lá
lá no seu gabinete, né? Ou no seu, sei lá onde que mora, o cara tem direito a assessores e o camarada ainda tem direito a motorista pago com dinheiro do Estado. Que absurdo! Aí o filho de uma boa mãe, para não falar besteira, o cara tem um mandato de 8 anos, né? Ele é reeleito uma vez, então ele mandou 8 anos no país ou no estado, e ele tem direito a uma pensão vitalícia, né? Então isso é que é regalia. E aí um filho de uma mãe, um desgraçado, igual esse jaguara desse Michel Temer, apoiado por um bando de vagabundo como os tucanalhas, tá? Os tucanos tucanalhas, tô falando partido a nível nacional, né? Porque aqui em Lages até tem uns tucanos gente boa, mas aquele bando de tucanalhas apoiando reforma previdenciária. Puta que eu pariu, me perdoe o palavreado, mas na hora da indignação a gente fala até besteira. Meu Jesus amado. Aí vamos parar para pensar. Como é que os caras me vêm falar em reforma da Previdência, querendo que o pobre, coitado, miserável trabalhador, tá, se aposente com um pé na cova, né, quer fazer lá tipo 49 anos de contribuição, sei lá, enfim, quer matar o pobre de tanto trabalhar. E daí os filhos das mães, os jaguara vagabundos, tá? Estão lá, daí termina o mandatinho, né? E aí estão aposentados com pensão vitalícia, que é uma fortuna, né? Uma fortuna. E aí me vem falar em reforma da Previdência. Então tá, então vamos fazer a reforma da Previdência. Vamos fazer a reforma da Previdência assim, ó. O cidadão, para ter direito à aposentadoria, ele vai ter que ser eleito 40 vezes pelo povo, tá? Daí o cidadão pode ter direito à aposentadoria política. Vamos fazer assim. Nesse país, nenhum político pode ganhar mais do que um professor. Vamos fazer assim. O presidente da República não pode ganhar mais do que um praça da Polícia Militar. Vamos começar uma reforma dessa forma. Vamos começar desse jeito. O pinheiro, você se corta ele pelo topo. Reforma trabalhista. Então vamos fazer uma reforma trabalhista onde o povo possa contratar um político por 1/3 de mandato. Vamos fazer uma reforma trabalhista onde não haja mais político eleito, onde o político, para ocupar um cargo temporário, ele tenha que passar num concurso público. Já pensou que interessante? Seria legal, né? Então, é uma corja mesmo, pelegada. Tô falando a nível nacional, né? Que aqui em Lages, graças a Deus, tem pessoas boas em todos os partidos, mas como tem pessoas más em todos os partidos também. Aqui em Lages, Santa Catarina. Mas a nível nacional é uma cambada, gente. Pelo amor de Deus. Pelegada sem vergonha, encabeçada por um vampiro chamado Temer. Aí a Dilma pega e diz assim, mas o Temer. Mas ela esquece que foi ela que escolheu o Temer para vice dela. Ela, o Lula Molusco ajudou a indicar. O Lula aponta o Temer. O Lula, os petralhas, né? Apontam o Temer como um bandido, como um estuprador da nação, como um ladrão nacional. Claro que eles têm razão, o Temer é um ladrão nacional, mas os petralhas esquecem
que quem indicou o Temer e os pelegos para vice da chapa foi eles. Então, se o Temer é ruim, eles são no mínimo coniventes, porque foi eles que escolheram. E aí, tu canalhas, tá? Me vindo com história de reforma previdenciária, né? É um absurdo. Se eu for falar da imundícia que está lá em Brasília, é um absurdo dos mais absurdos. A coisa virou tão mesquinha, parece piada. Até o Fernando Collor resolveu se candidatar a presidente. Mas não duvido de mais nada. Daqui a pouco o goleiro Bruno vai sair a deputado também. E o que está faltando nesse país? Botar o maníaco do parque a senador? Não duvido de mais nada. Lá em Alagoas, o Lula apoiou a candidatura do Collor de Mello. E veja o quanto absurdo tem acontecido nesse país. Então, como dizia a música do Bezerra, se não me falha a memória, né? Se gritar pega ladrão, não sobra um. Então eu penso que a intervenção militar, né, até onde eu sei, ela depende de um apoio do Congresso, né, dos senadores, dos deputados. Tem que haver um clamor, né? Tem que haver um clamor popular e o apoio da mídia, né? E o presidente tem que estar ingovernável. Então vamos por etapas. O Temer está ingovernável, pior do que a Dilma, tá? Clamor popular pela intervenção militar tem. Só que a Globo Lixo não mostra, né? Que aquela Rede Globo também dá licença, né? Também não mostra. Então, a Globo não mostra. Mas que tem um clamor popular, tem, e é uma mobilização nacional. Por onde a gente anda, com quem a gente conversa, só dá povo pedindo intervenção militar, tá? Então já tem o clamor popular, o Temer já está ingovernável, né? O Brasil vive uma calamidade, perdeu o controle, então a mídia não apoia porque são tudo um bando de boca de aluguel e é complicado, né? Então faltaria a mídia que tanto influenciou, a mesma mídia que elegeu o Collor, que tirou o Collor, a mesma Globo que elegeu o Collor e tirou o Collor, a mesma Globo que elegeu o Fernando Henrique por 2 vezes, a mesma Globo que elegeu o Lula, mas depois não pôde mais com a vida e o Lula, contra a vontade da Globo, foi reeleito. A mesma Globo que tentou e derrubou a Dilma Rousseff, tá? Que até, diga-se de passagem, fez um favor para a nação. A mesma Globo que botou o Lula na cadeia, que botou o goleiro Bruno na cadeia, que botou a Elisa Samúdio e o Alexandre Nardoni na cadeia. Enfim, a mesma Globo que comece a influenciar a mídia e comece a pegar no pé do Congresso Nacional para que haja uma intervenção militar. Daí é a questão, né? Tá faltando comida, o pessoal, uns ficam revoltados, mas a questão é que a greve dos caminhoneiros não é só por uma questão de categoria. Eles não estão brigando apenas pela categoria deles. Eles estão brigando por algo louvável. Eles querem qualidade de vida para o povo brasileiro. Gente, vamos analisar. Quanto é que você paga no teu estado um botijão de gás? Aqui em Lages está 70 pau. 70 mangos por um bujão de gás. Que absurdo. Que vergonha. Tá? Gasolina, R$ 4,10 no posto mais barato aqui de Lages. E filas de anta, Deus que me perdoe, para pegar gasolina. Mercados, faltando comida,
Mas só que os caminhoneiros têm razão, gente. Nós não podemos frouxar, nós não podemos arredar o pé, nós não podemos deixar que esse vampiro desse Temer, cria do Lula e da Dilma, e aliado do Fernando Henrique, do Geraldo Alckmin e do Aécio Ladrão, nós não podemos deixar que esse vampiro ganhe o povo no cansaço. Tem que ter greve sim e temos que continuar brigando pelos nossos direitos, tá? A questão dos hospitais, e até onde eu sei, os caminhoneiros não estão carrasqueando, né, com os hospitais, com a saúde, né? Medicação está chegando. Enfim, eu estou filiado ao Patriotas 51, represento uma comunidade, sou suplente de vereador, estou falando aqui como pastor evangélico, como suplente de vereador, como membro, ex-membro do Conselho de Segurança, tanto do setor 3 e 6 aqui em Lages, Santa Catarina. Estou falando como ex-presidente do bairro São Luís, aqui em Lages, Santa Catarina, e falando como vice-presidente do bairro Centenário e também líder de um grupo de voluntários chamado Força Cidadã, e falando como servo de Deus. Enfim, o Brasil tem que estar acima de tudo e Deus tem que estar acima de todos. Chega desse jogo de interesses, desse fisiologismo. Chegou o momento de intervenção militar. Um abraço e que Deus abençoe.